Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a leitura para o signo de Escorpião, referente ao mês de novembro, tá? Bora lá então, sem mais delongas. Começando com o signo que está regendo o nosso Sol. Hoje eu vou utilizar os caminhos de Maria Mulambo e The Light Seers. Eu vou deixar também, galera, lives dos bastidores, tá? E as lives vão ficar fixadas aqui no canal também. É só vocês irem lá assistir. Então vamos lá, pra galera do signo de Escorpião, por favor. Novembro. Escorpião. O que o coletivo do signo de Escorpião precisa saber, qual a energia pro mês de novembro. O ano tá acabando, né? Que loucura. Olha só. Eu fiz uma leitura coletiva ontem que as cartas que saíram foram exatamente essas. Grande amor, casamento feliz. Estranho. Mais uma, por favor. A outra foi notícias breves. Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Eu acho que o teor da leitura vai ser diferente da leitura que eu fiz coletiva ontem. Porque aqui a gente não tá falando de uma pessoa perigosa dentro dessa parceria, sabe? Não é a pessoa com quem vocês estão se relacionando que necessariamente é a pessoa perigosa, mas alguém infiltrado, sabe? Me parece alguém de fora. Risco de roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa, por favor. Pro signo de Escorpião. O Imperador. Uma figura de autoridade com essa energia mais masculina. A gente pode estar falando aqui de um pai, de um chefe, de um irmão. Casamento feliz. Cinco de espadas. Só mais uma, mas eu acho que eu já entendi o recado. Grande amor, por favor. Rainha de espadas, exatamente. Tá, seguinte, Escorpião. Aqui é um recado muito direto, sabe? Vocês estão dando abertura para pessoas de fora do seu relacionamento darem pitaco demais, sabe? Muito provavelmente porque tem uma admiração. Então pode ser que quando você senta para conversar com esse chefe, com essa figura desse imperador aqui pra mim tá com cara de pai, tá? Não tá muito com cara de chefe, mas pode ser. Pode ser, dependendo aí, porque tem uma admiração por essa pessoa. Mas muito forte essa figura de pai mesmo, tá? Ou até uma mãe que tem mais essa energia masculina, ativa, né? Energia não é gênero, então não precisa necessariamente ser um homem. Pode ser uma mulher com essa força mais protetora, enfim. Só que o que acontece? Essa pessoa, esse imperador, ele fala muito na sua cabeça, sabe? E fala mal do seu relacionamento, fala mal das suas escolhas, fala mal do seu caminho. Tem uma coisa aqui de realmente tentar te convencer de que essa situação não é pra você. E não que necessariamente essa situação não seja pra você, mas essa pessoa, esse imperador, quer que você corte. A questão é, o motivo dessa pessoa querer que você corte
ainda é um mistério. A gente vai perguntar isso aqui, mas, sabe, não é sobre você. Essa pessoa pode estar fazendo isso simplesmente por vaidade. Não que necessariamente o seu relacionamento seja ruim. Mas digamos, se esse pai, se essa figura tiver com ciúmes do seu relacionamento, consequentemente, essa pessoa ela vai ter essa intenção de te levar a cortar. E como a gente tá falando de um imperador aqui, a gente tá falando de uma pessoa que sabe muito bem o que tá fazendo. De uma pessoa que sabe muito bem o que te falar, como falar e quando falar para que você escute e corte, entende? E pode ser, Loba, não tenho um relacionamento. Então pode estar falando aqui de um trabalho, de um projeto. Tem alguma coisa, uma estrutura que é muito importante para você. Essa é a questão. Essa estrutura, ela é boa ou não? Sobre esse grande amor. Tem alguma coisa de errado aqui? Ok. Tem. Tá, então retiro o que eu disse, tá? A gente tem aqui um 7 de espadas. Então, aí a gente vai para um outro caminho, escorpianos, vamos lá. Se essa estrutura tem um 7 de espadas, então tem alguma coisa que esse imperador vê que vocês não estão vendo. Esse risco de perda, desgaste ou pessoa perigosa não tá falando desse imperador, tá? Aí a gente entra aqui num outro ponto. A gente tem uma figura paterna, alguém que vocês admiram, que tá tentando te proteger de algo que vocês gostam muito, mas vocês não conseguem enxergar como algo perigoso, entende? Então essa sua estrutura, esse casamento, esse amor que vocês têm, seja por um relacionamento ou seja por um projeto, não sei o que necessariamente, né, vai ser, porque para cada um vai ser uma coisa diferente, mas é uma coisa perigosa, entendeu? Não é esse imperador que é perigoso. Se bem que vamos perguntar, né? Vai que esse imperador aqui. Falar mais sobre ele, por favor. 5 de ouro. Caraca! O que vocês estão fazendo da vida de vocês, cara? Não, sinceramente, que leitura é essa? E vocês não estão nem em inferno astral, sabe? Um minutinho. Uma coisa que tá feia, escorpianos. Olha só o que eu posso dizer, que vocês estão cercados de cobra. Não, não vou dizer cercado de cobra, porque esse imperador ainda tem essa força de imperador. Mas assim, com esses 5 de ouros, ele tá bem com risco de perda, desgaste ou pessoa perigosa, entendeu? Então, um grande amor, a gente tem aqui uma situação de manipulação, uma situação de uma pessoa mentirosa, que tá te traindo pelas costas. Com esse imperador, a gente tem o risco de perda, desgaste ou pessoa perigosa. E um 5 de ouros. Então, assim... Pô, eu não tenho nem notícia boa pra te dar aqui. A morte e o renascimento. Tá, agora eu tenho uma notícia boa. Porque com a morte e o renascimento, vocês vão conseguir enxergar os perigos dessas duas situações, tá? Infelizmente aqui... agora eu vou para um ponto muito específico. Lembrem que é uma consulta coletiva, tá? Não tenta forçar uma coisa para sua realidade se não fizer sentido para você. Mas aqui a gente pode estar falando de um pai que me veio a palavra narcisista, tá? Me veio... Por quê? Porque essa pessoa, esse pai, ele tinha muito a sua atenção, sabe? Ele tinha, como a gente falou antes, essa sua admiração, entendeu? Você antes colocava esse pai no pódio, colocava ele assim, ó, lá nas alturas. E aí, quando você se apaixonou por essa situação, né? Quando você desenvolveu um amor por essa situação, esse pai, ele ficou com ciúmes dessa situação. Não que essa situação fosse necessariamente boa. Aqui me vem uma coisa muito forte de casamento mesmo, tá? E acaba que quando a gente tá ainda nessa ferida, né, de traumas de infância, talvez aqui de uma situação de um pai narcisista,
falam muito, né? A gente acaba se casando com o nosso pai. Então, você acabou encontrando nesse grande amor uma figura que te levava a esse afeto de infância, a esse lugar que você reconhece da sua infância, que é um lugar confortável para você, porque essa figura se parece muito com o seu pai. Só que aí os dois entram em conflito, né, brigando por você, porque provavelmente a gente tem duas energias aqui de vampiros, né, pessoas que sugam você energeticamente. E aí você começa, eu vejo vocês com essa energia de rainha de espadas, tá? Você começa a perceber e cortar essas situações, tipo, não, vocês querem causar confusão? Vão causar confusão na sua vida. Quer não gostar do que tá rolando? Não goste do que tá rolando na sua própria vida, porque na minha, quem vai tomar as decisões sou eu. Porque a gente tá lidando aqui com o signo de Escorpião. E o signo de Escorpião é poucas ideias, entendeu? Veio mexer, eu vou ferroar. Então, a gente tá falando aqui de uma situação que o escorpiano já percebeu. Então, o escorpiano vai fazer o quê? Cortar todo mundo. Se me encher o saco demais, eu vou mandar todo mundo pra casa do... Entendeu? Poucas ideias. Realmente poucas ideias aqui. E aí tem um recomeço pra vocês. Eu vou até refazer a mesa e tirar de novo pra gente falar sobre essa carta da morte aqui, sobre esse recomeço. Porque se eu deixar a mesa assim, a gente vai falar a mesma coisa, ó. Alegrias e comemorações no fundo do maço. Caminhos abertos, espiritualidade menor, separação ou rompimento. Ok. Sobre essa morte ou renascimento, por favor. Morte ou renascimento. Morte e renascimento, né? Muito forte aqui o número 13, tá? 4 de espadas, ele caiu bloqueado. Do outro lado. 2 de ouros, ele também caiu bloqueado. Sobre esse 4 de espadas. A Imperatriz. É sobre o 2 de ouros bloqueado, por favor. Três de espadas. Seguinte, escorpianos. Tá. Pra gente finalizar aqui com chave de ouros. Qual que é o recado? Você já sabe o que fazer. Só que vocês estão racionalizando demais. Estão pensando demais. E nessa que você pensa demais, você sente menos. E a gente precisa aprender a integrar, entende? Nós não somos feitos apenas de pensamentos, apenas de racional. Assim como quando a gente sente demais e a gente começa a pensar, a gente também precisa pensar, entendeu? Eu tô sentindo, tô agindo muito com o coração e pouco com a mente. Ou muito com a mente e pouco com o coração, que é o caso de vocês. Vocês estão racionalizando demais e não estão se permitindo sofrer, entende? Aqui o que falta pra vocês é liberar os sentimentos, é soltar essa dor, até porque escorpião, por mais que seja um signo muito sombra, né, um signo que tem muito essa capacidade de descer, entender essa densidade e voltar, vocês estão travados, tá? Porque a gente tem aqui a carta do 4 de espadas bloqueado. O 4 de espadas, ele fala sobre esse sofrimento. E o 2 de ouros também, né? O sofrimento em relação a essas parcerias. E logo embaixo do 4 de espadas, a gente tem a carta da Imperatriz. Então, tem algum projeto que vocês estão gestando, tem alguma coisa aí que é muito importante pra vocês e que realmente vai mudar o patamar de vocês, provavelmente nessas questões de recursos, né, de saúde, finanças, vai colocar vocês em um outro patamar. Só que para vocês conseguirem desbloquear esse próximo passo da vida de vocês, vocês vão ter que olhar para os sentimentos. Vocês vão ter que aceitar que existe sofrimento, existe dor aqui. Até porque a gente está lidando
com um pai e um grande amor. Então a gente tem um casamento e uma base familiar. Não tem como não sofrer, entende? Não tem como olhar pra isso e falar não dói. Dói! Dói sim! Aceita que tá doendo, entendeu? Vai assistir, eu vou dar essa dica todas as vezes que eu ver alguém segurando dor. Vai assistir Marley e eu, cara. Vai chorar porque o cachorro do vizinho morreu, entendeu? Vai sofrer, porque assim, tudo que não é visto insiste em ser lembrado. Quanto mais você fingir que não dói, mais vai doer. A partir do momento em que você coloca os seus demônios numa mesa na sua frente, serve uma xícara de café e fala assim: qual que é o seu nome? Olha no fundo dos olhos da sua dor e aprende com ela. Entende? Não é fugir disso que faz doer menos. Experiência própria. Quanto mais você entende os seus demônios, quanto mais você dá nome para eles e quanto mais você ensina sobre eles, menos força eles têm. E se tem força, ainda assim tá tudo bem, você conhece eles. Eles não vão aparecer do nada no momento que você tá ali apresentando um projeto importante para um grupo de sócios, entendeu? Para, sei lá, investidores. Não vai aparecer no meio de uma reunião importante que você vai começar a chorar em cima da mesa. Você pode muito bem pegar um sábado à noite para assistir um filme e chorar tudo que você precisa chorar. Entende? As nossas águas, elas precisam fluir. Porque se ficar prendendo é igual barreira, uma hora estoura. Entendeu? É isso aí, escorpianos. Bem bonita essa leitura de vocês. Novembro chegou com tudo. E é isso, tá bom? Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para quem quiser fazer uma consulta particular. Eu também vou começar com as mentorias, tá bom? E é isso, galera. Gratidão para quem assistiu até aqui. Comentem pra mim que dia e que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Um beijo. Amo vocês. Até a próxima.